Só Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele rendemos toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, sempre seu companheiro de oração e também do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar na aula de número 1, Palavra Poderosa, né? E o tema para esta aula fala a respeito de o Criador e sua criação. E a abordagem que vamos tratar fala a respeito da Bíblia Sagrada. Louvamos sempre o nome excelente de Jesus Cristo, porque é por Ele, para Ele e por meio dele que todas as coisas acontecem. Eu não acredito em coincidência, acredito, porém, em providência. E é providência de Deus que estejamos juntos para mais esse estudo. Entendendo, amados, que a aceitação da Bíblia como palavra de Deus, ela não é matéria de prova científica, e sim de fé. Porém, nós não estamos livres da responsabilidade de examinarmos os argumentos que sejam apresentados contra a nossa fé. Precisamos sim examinar os argumentos. Porém, a nossa fé está consubstanciada na Bíblia. Entendendo, queridos, que o maior anseio do homem é conhecer a Deus. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, dizendo o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Amados, nós entendemos que no interior de todo homem há 3 perguntas que necessitam de respostas. Sim. Primeira pergunta: quem sou? Segunda pergunta: de onde vim? E terceira pergunta: para onde vou? São as 3 perguntas que estão no coração de todo homem. De maneira, queridos, que a Bíblia é a palavra de Deus e é a única fonte para conhecermos a Deus. Não existe outra fonte para conhecermos a Deus. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos tudo o que precisamos saber a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do homem, da vida ou qualquer outro assunto. Portanto, entendemos, amados, que a mensagem da palavra de Deus, ela é a resposta completa à necessidade total do homem. Então, queridos, a Bíblia, ela é a revelação de Deus. É a Bíblia Sagrada. Revelação de Deus acerca da sua vontade para com o homem. Se quisermos saber a vontade de Deus em relação ao homem, precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante, e sendo, portanto, os olhos do cristão. Aquele que tem Cristo se dirige nessa vida através da Bíblia Sagrada. Surge o nome Bíblia. A palavra grega, Bíblias, no plural, deriva do grego biblos ou biblion, que significa rolo ou livro. Biblos era o nome de uma cidade fenícia, onde eram produzidos os rolos de papiros usados para fazer livros. Sim. No latim medieval, a palavra Bíblia era usada no singular e significava uma coleção de livros ou a própria Bíblia, né? A palavra Bíblia, ela não aparece na Bíblia. Entenda isso. Foi São Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, que chamou pela primeira vez de Biblioteca Divina o conjunto dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que formam a coleção de livros divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus e entregue aos cristãos. Cristão é aquele que tem Cristo em si. E assim também chamada Escrituras Sagradas ou Livro Sagrado.
Vamos ver aqui alguns nomes dados à Bíblia. Também é dado o nome de o livro dos livros. Também é conhecida por o livro da lei. Também o livro sagrado, ou a biblioteca de Deus. Conhecida também como escrituras ou escrituras sagradas. Também a Bíblia é conhecida como santas escrituras. E ainda é conhecida como as sagradas escrituras. Ou a Bíblia sagrada. Ou então, os oráculos de Deus. Também ela é conhecida como palavras vivas. Ou então, espada do Espírito. Ou a palavra de Deus. Falando sobre a fundação da primeira sociedade bíblica, aconteceu no ano de 1804, sim, no século XIX, em que movimentos missionários, no final do século XVIII e princípio do século XIX, floresceram na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os movimentos missionários, e assim surgiram as primeiras sociedades cristãs. Espalhadas, ou melhor dizendo, dentro do seu contexto, elas estavam empenhadas na distribuição da Bíblia para o mundo todo. Houve um sonho de uma menina que chamava Mary Jones, em 1792. Mary Jones, uma menina de 8 anos de idade, que morava numa pequena vila chamada Lans, no país de Gales, começou a acalentar um sonho, sim, um sonho de ter a sua própria Bíblia. Ela queria ler em sua própria casa aquelas histórias tão bonitas que costumavam ouvir na igreja. Esse desejo, no entanto, precisava de um tratamento especial, porque lhe parecia impossível de ser realizado. Mary não sabia ler e, infelizmente, não havia escolas nas redondezas por onde ela morava ali. Além disso, naquele tempo as Bíblias, assim como os demais livros, eram muito raros, sim, e além de ser raros, eram também caros. Somente poucos privilegiados podiam possuir um exemplar das Escrituras Sagradas. E assim, este não era o caso da menina, da Mary, cuja família era muito pobre. Mesmo assim, Mary Jones, ela fez uma promessa para si mesma. Um dia, ela teria a sua própria Bíblia. Ela prometeu para si. Mary Jones, então, ela aprende a ler. Ao completar 10 anos de idade, veja bem, surgiu uma oportunidade para ela aprender a ler. Seu pai, ele foi vender tecidos numa vila próxima chamada de Aber. E soube que ali seria aberta uma escola primária. Quando a escola começou a funcionar, veja bem, Mary Jones foi uma das primeiras crianças a se matricular. E assim, muito motivada, ela logo se tornou uma das primeiras alunas da sua classe. Amados, entenda que em pouco tempo ela aprendeu a ler. Então Mary começa a economizar. Começa a economizar o dinheiro, Enquanto isso, ela continuava firme em seu propósito de conseguir a sua Bíblia. Agora, Mary já sabia ler, então o próximo passo seria conseguir o dinheiro para comprar a sua tão sonhada Bíblia. Então, ao perseguir assim o seu novo objetivo,
que evidentemente seria juntar dinheiro para isso, ela fazia pequenos serviços, como por exemplo, ela apanhava lenha, na mata para as pessoas idosas, também ela cuidava de crianças. E assim depois, com uma intenção de guardar um pouco mais, ela comprou algumas galinhas e passou a vender ovos. Empreendedora, né? Você não acha? Os primeiros 2 anos, veja o que aconteceu. Passado o primeiro ano, Mary abriu o cofre para ver quanto havia guardado. E chegou a uma triste conclusão. Havia conseguido economizar uma pequena parte da quantidade que ela precisava para comprar a sua Bíblia. Então, naquilo que parecia uma expectativa frustrada, veja que durante o segundo ano em que ela estava juntando dinheiro, Mary ela aprendeu a costurar. Então veja que ela começou a inovar, né? Com isso, ela conseguiu guardar uma quantia um pouco maior, embora ainda não fosse o suficiente para ela concretizar o seu sonho. Amados, quando chega o terceiro ano, veja o que acontece, né? No terceiro ano, Mary teve de enfrentar um imprevisto. Os imprevistos, né? Como eles aparecem nas nossas vidas. No caso de Mary não foi diferente. O seu pai ficou doente e deixou de trabalhar. Por isso ela teve de dar tudo o que havia economizado durante aqueles anos para a sua família. Ela teve que fazer isso. Ela teve que abrir mão do seu sonho. Naquele ano, Mary não pôde colocar nada no cofre. Aí então chega o quarto ano. Veja, Mary, ela não desanimou e ela continuou a trabalhar com o objetivo de comprar a sua Bíblia. Veja, amados, obstinada, firmeza de propósito. E finalmente, no quarto ano, ela conseguiu completar a quantidade de que precisava para comprar a sua Bíblia Sagrada. Ocorre que nessa época Mary estava já com 15 anos de idade. Agora ela já podia comprar a sua tão sonhada Bíblia. Que história linda, né? Agora a pergunta é: onde encontrar? O pastor da sua igreja lhe informou que não era possível comprar em lãs, nem nas vilas vizinhas. Ela só conseguiria comprar a sua Bíblia, um exemplar evidentemente, na cidade de Bala, que ficava a 40 quilômetros de onde ela morava. Ali, queridos, na cidade de Bala, morava o reverendo Thomas Charles, que costumava ter em sua casa alguns exemplares. Assim, alguns exemplares das Escrituras Sagradas, para vender assim às pessoas que tivessem interesse, as pessoas da região interessadas. A referência era esse pastor Thomas, né? Então, começa aí o planejamento para a viagem de Mary até a cidade de Bala. Com essa informação, Mary foi para casa e pediu aos seus pais para ir à cidade de Bala. No início, eles não quiseram que ela fosse sozinha, né? Resistiram. Mas ela insistiu tanto que seus pais acabaram concordando. A longa viagem de Mary Jones foi feita a pé, sim. Pensando em poupar os seus sapatos, durante a longa caminhada, ela resolveu ir descalça. Na próxima ministração, nós continuaremos a partir desse ponto. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.